Anomalia das vagens, podridão das vagens, diferentes termos para tratar de um problema que tem trazido prejuízos de até 40% em algumas lavouras nas últimas safras. Mas afinal de contas, o que causa essa doença? Quais os danos que ela pode trazer? É possível realizar o controle? Essas e outras respostas no Impulso Cast de hoje. Lembrando que você pode ouvir e também ver este episódio tanto no YouTube quanto no Spotify, algo que a Bayer trouxe em primeira mão para você, produtor e produtora rural. A gente está aqui hoje com Miller Lehner, doutor em genética e melhoramento, com um pós-doutorado em fitopatologia, ele que atua como melhorista de soja na Bayer, responsável pelo desenvolvimento de variedades de soja para o estado de Mato Grosso. Bem-vindo, Miller. Obrigado, Doni. Satisfação estar com vocês aqui hoje. Prazer. Temos também a Ximena Vilela, ela que é gerente executiva de desenvolvimento de mercado de fungicidas na Bayer, com doutorado em fitopatologia e manejo de doenças. Ximena, bem-vinda. Obrigada, Doni. Prazer estar aqui hoje. E temos também o Lucas Cardoso Santos, gerente de marketing de fungicidas na Bayer. Lucas, que assim como a Ximena, está voltando mais uma vez. Muito legal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí. E outro veterano da nossa conversa é o Marcos Fava Neves, professor da USP e da FGV, um dos principais especialistas em agronegócio, com mais de 80 livros publicados sobre o setor. Doutor Agro, bem-vindo. E aí, Doni, tudo bom? Que prazer participar com vocês aí de novo. E agora, como convidados, o Lucas, Miller e a Ximena outra vez. Que bacana, gente. Estamos juntos aí para esse debate que vai ser outra coisa marcante nos nossos podcasts. É isso aí. Valeu, Fava. Bom, pessoal, olha, a anomalia da soja é um problema recente que surgiu há 4 safras e ainda é um assunto que causa muita confusão para os agricultores, seja por conta do nome, identificação, fatores que contribuem para a ocorrência, entre vários outros aspectos a respeito dos quais a gente vai falar muito hoje. O foco do nosso podcast nesse episódio vai ser mais técnico, mas antes de entrar nesses aspectos, eu acho que vale a pena pontuar com o professor Marcos Fava, lá de Ribeirão Preto, a importância da soja e de se atentar a doenças na cultura, não é, professor Fava Neves? É isso aí, Doni. A soja importantíssima para o Brasil nesse ano. Nós vamos provavelmente aí 155 milhões de toneladas. Cada estimativa vem com um pouquinho a mais, né? Uma soja que já foi colhida. É uma soja que nós entramos com um custo de produção um pouco mais alto, preço caiu, quem não vendeu antecipadamente está numa situação complicada agora, e nós temos que olhar tudo que tira a renda do produtor e tentar combater. Hoje eu costumo brincar que a agricultura tem diversos problemas, né? A taxa de juros que tira a renda do produtor, o arrendamento da terra também tira a renda, a incidência de pragas e doenças também tira a renda, erros administrativos de gestão da lavoura que ele pode ter cometido também tira a renda. E nesse caso aí nós estamos falando de pragas e doenças, que é algo que é muito importante ser combatido porque, veja só, é um produto que você já investiu, já colocou a semente, pagou muitas vezes o arrendamento de terra, fez toda a prática de fertilizantes, vem tocando bem a cultura e de repente toma uma bola nas costas dessa. É algo que não pode acontecer, ainda mais numa situação de margens mais apertadas, né? Faz todo sentido e por isso que a gente está fazendo um programa todo focado neste problema que, para quem é produtor de soja, tá dando dor de cabeça. Ô Lucas, vamos então mergulhar agora na questão da anomalia da soja, né? Começando pelo básico, qual que é o termo certo para a gente se referir a essa doença? Legal, Doni. Eu costumo dizer que talvez o apelido costuma pegar mais do que o nome em alguns casos, né? Então acho que assim, aqui nós estamos diante de um caso desse. Anomalia foi um nome genérico que se deu para esse problema há alguns anos atrás, porque nós tínhamos muito mais dúvidas do que certezas sobre o que era. Então, nessa dúvida, nós colocamos lá anomalia. A ciência foi avançando, a pesquisa foi avançando, nós encontramos algumas coisas parecidas em outros países, e agora a gente começa a chamar esse problema de podridão de grãos, né? Porque acho que o Miller vai comentar, a gente tem algumas referências na literatura de problemas muito parecidos encontrados em outros países. Então, assim, podemos dizer que anomalia é o apelido e talvez podridão de grãos é o nome. Perfeito. Miller, quando a gente fala de doença, normalmente ela está associada a um fungo, a uma bactéria, a um vírus. Nesse caso, é algum patógeno específico ou pode ser mais de um até? Bom, Doni, as pesquisas têm revelado, na maioria das amostras de soja com anomalia analisadas até o momento, a presença de pelo menos 3 gêneros de fungo, tá, presente nas amostras. São fungos do gênero Coletótrium, Fusarium e Diaporte.
Contudo, vale a pena ressaltar aqui que esses fungos estão presentes na maioria das regiões produtoras de soja do Brasil, independente da presença de anomalia, não é mesmo, Lucas? Então, assim, esses resultados eles não são ainda suficientes para provar cientificamente que esses fungos ou um deles está causando um problema, tá? Quando a gente analisa um cenário mais macro, né, a gente observa que nos Estados Unidos existe uma doença chamada seed decay, causada por espécies de diaporte, que causa sintomas idênticos à podridão de grãos que nós estamos observando no Brasil, no Mato Grosso, tá? Então eu diria que ainda é necessário provar cientificamente, através de postulado de Koch, se os três gêneros de fungo ou algum deles está causando problema, né? Mas existem fortes evidências, Doni, inclusive de trabalhos em andamento que a gente vem acompanhando, pesquisas ainda não publicadas, que o problema esteja associado a espécies de diaporte. Tá? Esse seria a hipótese mais plausível no momento. E, Ximena, do ponto de vista de condições, né, clima, temperatura, quais são os fatores que mais favorecem a ocorrência da anomalia da soja? Doni, Ou das vagens? Sim. Ou podridão dos grãos? São muitos nomes, né? Vamos chamar do apelido ou do nome recentemente estabelecido? Vocês que mandam aí. Vamos falar de podridão, que Tá bom. recentemente a gente entrou num consenso da comunidade científica que nós vamos chamar esse problema de podridão das vagens. Bom, como o Miller comentou, Doni, a podridão das vagens tem se relatado nas áreas onde acontece, o que está aparecendo o sintoma, 3 tipos de patógenos, né? Que é a diaporte, que é o fusário, que é o coletótrico. Só que fica aquela dúvida, né? O que é causa e o que é consequência. Uhum. Porque esses patógenos são patógenos que a gente chama, né, tecnicamente, patógenos endofíticos. Eles não são patógenos novos na agricultura. Eles já estão presentes ali há bastante tempo, inclusive, mas recentemente, como você comentou, há 4 anos, mais ou menos, ele começou a manifestar algum sintoma, principalmente naquela região ali do Mato Grosso, próximo à BR-163, o médio norte do Mato Grosso, né? Causando problemas significativos, provocando perdas expressivas para o produtor e está nos hot topics aí de discussão da agricultura, principalmente no Mato Grosso. Uhum. Você comentou e questionou a respeito se tem alguma condição, né, favorável para estar manifestando esses patógenos que já estão presentes. Ele encontrou naquela região condições que favoreceu o aparecimento dos sintomas dessas doenças. E o que são essas condições favoráveis, né? São gatilhos de estresse que se encontram especificamente naquela região hoje, né? Por enquanto, naquela região do Mato Grosso, que faz com que esses patógenos que já estão presentes no ambiente, não só lá no Mato Grosso, mas em todo o país, manifeste o sintoma que a gente está acostumando ver aí, que é a podridão das vagens. E aí, eu quero puxar um pouquinho pelo que o Miller falou, que é a respeito que tem a citação do seed decay nos Estados Unidos, né, que é um sintoma muito próximo do que a gente vê, e apesar da gente não ter a comprovação que é diaporte aqui no Brasil, o sintoma do seed decay, que é relacionado a diaporte, que tem várias citações na literatura americana, é isso que nós estamos vendo aqui no Brasil, né? E o que acontece aqui no Brasil é que está se relacionando aos 3, mas pode ser uma consequência da diaporte, a entrada do coletótrico e do fusário, mas o causador da podridão, propriamente dito, está muito próximo de correlacionar com o diaporte. Então, assim, a dúvida fica, o que é causa e o que é consequência? Então, o que a gente imagina, ainda não foi comprovado, é que a causa é a diaporte e coletótrico e fusário entram como oportunistas e seria como uma consequência do primeiro, que é a diaporte. Eu até gostaria de adicionar um ponto esse que a Ximena comentou e o que o Miller trouxe, que é o seguinte, eu aprendi esses dias com o professor Eduardo Mizobuti essa história, então agora que eu aprendi eu tenho que reproduzir. Espero que não fale bobagem. Mas esse gênero, esse que nós chamamos de diaporte, é um gênero com mais de 1.200 espécies. E agora a busca para encontrar o indivíduo, é quase que a busca pelo criminoso. Uhum. Então, assim, a ciência ela demora um tempinho até a gente chegar na exatidão de apontar, olha, é essa espécie
dentro desse gênero que está causando esse problema. Então, por isso que ainda há essa indefinição. Às vezes o agricultor não entende por que em alguns lugares a gente fala com um pouco mais de certeza, outros têm um pouco mais de dúvida, mas assim, é que é um universo muito grande de fungos para você encontrar o indivíduo em si que está causando esse problema, para daí em si a gente cravar, ó, é esse aqui o criminoso que está causando todo esse problema aí. E tudo muito recente também, né? Perfeito, é muito Ô, Doni, recente. se você me permite, vou fazer uma complementação nisso que o Lucas falou, que é muito interessante. Lembrando ali do triângulo, né, para acontecer uma doença, que a gente precisa do patógeno, lembrando que o patógeno está no ambiente, não é um patógeno novo, ele já está presente. Precisa da planta, né, que então aí encontrou cultivares que têm sensibilidade ao aparecimento, à manifestação da doença, e a gente precisa também do ambiente, que é justamente isso que a gente falou, que encontrou aquele ambiente favorável na região ali do médio, norte Mato Grosso, e aí manifestou o sintoma. O ponto é que, para comprovar que é um patógeno especificamente, aí agora até explicando por que a ciência não chegou nessa resposta que é de aporte, ou que é coletótrico, ou que é fusário. A gente precisa fazer um teste, chama postulado de Koch. Então, eu vou resumir o que é esse postulado de Koch aqui, talvez o produtor tá nos assistindo, né? O que é isso? Para comprovar que é um patógeno que causa uma doença, para a fitossanidade tem que fazer o postulado de Koch. O postulado de Koch é você pegar aquela planta, né, a vagem ali que está com o sintoma da doença, isolar o patógeno, inocular numa outra planta, fazer com que essa outra planta manifeste o sintoma dessa doença e depois você ainda tem que isolar de novo esse mesmo patógeno e colocar ele lado a lado com aquele primeiro que foi isolado do campo e ver se ele é igual. Comparar. E aí, para você simular essa doença em um ambiente controlado, você tem que ter aquela mesma condição que ele encontrou no campo para apresentar um sintoma, que é a parte do ambiente. E isso é muito difícil, porque, inclusive, lá no Mato Grosso, um produtor que está me ouvindo aqui, ele sabe que, às vezes, numa mesma área, numa mesma cidade, ele tem um talhão, não tem no outro. E é justamente por isso que a ciência está encontrando uma dificuldade de comprovar que é o de aporte, por exemplo. Mas aí a gente traz essa informação, que inclusive é uma informação que é bastante relevante e é a partir das buscas que a gente faz na literatura, da literatura americana, que já faz essa correlação com o seed decay, que é causada pelo diaporte. Apenas complementando a Ximena, pessoal, sobre essa questão do diaporte nos Estados Unidos, é uma doença bem antiga, já os relatos desde da década de 1920, né? Até faço um convite ao pessoal de casa que tiver curiosidade, faça uma busca por seed decay, com Y no final, na internet, e vocês vão ver exatamente os mesmos sintomas de podridão de grãos que a gente está vendo no Mato Grosso, com uma diferença importante, pessoal. Nos Estados Unidos, a podridão de grãos, ela começa mais perto da maturidade fisiológica da soja, e até após, né? No Brasil, no Mato Grosso, Doni, o que a gente está vendo é a manifestação dos sintomas mais cedo, durante o enchimento de grão, às vezes até desde o início do enchimento de grãos. E isso, essa questão da doença acontecer mais cedo, pode estar muito associada com a questão de diferença de ambiente, que a Ximena pontuou muito bem. Ô Miller, quais são os principais sintomas que a podridão causa na soja? Vamos lá. Pessoal, pode colocar as fotos, por favor? Vamos lá, o Miller mandou aqui umas fotos pra gente. Bom, esses seriam os principais sintomas, pessoal, do que tem sido popularmente conhecido como anomalia, né? O que a gente está vendo aqui é uma podridão dos grãos de soja, né? Durante a fase ainda de enchimento de grãos, vocês podem ver essa coloração castanho-amarelada, né? Ali já por exemplo? Aí um micélio já do fungo, né? Que seria um sinal do patógeno que está causando o problema naquela vagem mais acima. Então esse é um sinal típico de quando a gente abre a vagem, Dona. A gente chega no campo e abre a vagem. Próxima foto, por favor. E esse seria um sintoma externo, que muitas vezes é muito sutil, Dona. Muitas vezes a gente não consegue de cara observar esse sintoma e ele vai ser observado apenas quando você abre a vagem. Mas o que a gente está vendo aqui? Novamente, essa coloração castanho-amarelada em alguns pontos aqui, né, como a gente viu no interior da vagem. Ou nesse pedacinho? Nesse pedaço aqui. inferior, exatamente. É sutil mesmo, hein? É muito sutil, né? Ainda mais quando ela está no início, Doni. E um sintoma, pessoal, muito importante desse problema, dessa doença, é que ele causa o que o produtor chama de desmame.
Que é o Doni, quê? o que é esse desmame? É o desprendimento da semente de soja do tegumento da vagem. Então, o que acontece? Acontece precocemente, ele acaba ali o fluxo de água e fotoassimilados, acaba o enchimento de grão. E qual que é o efeito? A gente vai ver um menor peso de grão, uma menor produtividade, rentabilidade, né? Mas eu acho que é muito importante também, eu acho que a Ximena e o Lucas podem trazer como diferenciar esse sintoma de podridão, anomalia de vagem, com outras doenças também muito comuns na região, como a antracnose, não é mesmo? Eu acho que assim, o Miller, você foi muito feliz nessa colocação, porque de fato há uma confusão grande, né? Como é um problema que afeta a vagem, inicialmente nós temos algumas doenças que são talvez a principal antracnose, que causa também problema na vagem. E inicialmente a gente consegue enxergar bastante diferença. Quando esse sintoma está muito evoluído, aí já se mistura, você já tem um pouco de tudo, já tem um pouco de antracnose, já tem podridão de vagem, e aí começa a virar uma confusão. Mas a origem, né, o causador, acho que a Ximena comentou, quem que causou o problema, a gente começa a ver isso um pouco antes de enxergar sintomas de antracnose. Então, acho que isso causa muita confusão no campo, né, tem causado bastante confusão no campo, e de fato as pesquisas têm apontado que temos algo que acontece antes dessa antracnose chegar nessa vagem. Daí eu reforço aquela parte do que é causa, o que é consequência. Teve uma parte que o Miller também foi muito feliz em colocar, que às vezes a gente tem pouco sinal na vagem externo, e quando a gente abre, o que acontece, Miller? O grão está podre. Né? Isso significa o quê? Que o problema ele está acontecendo, ele está piorando de dentro para fora. E o que acontece com a antracnose, Miller? Ela age de como? De fora para dentro. Então, isso é um sinal muito forte para a gente de que o coletótrico, o causador da antracnose, ele está entrando como consequência de aporte que está causando a podridão. E, logicamente, no final do ciclo ali, quando você fizer uma análise, que aí entram patógenos oportunistas, inclusive, você vai encontrar um complexo, que é o que está se falando muito hoje, quando a gente abre aí internet e vídeos e etc. sobre podridão, anomalia, fala-se do complexo de patógenos, de aporte, coletótrico e fusário. Mas o que a gente quer reforçar aqui, que muito possivelmente é que de aporte é a causa, coletótrico e fusário é a consequência. E do ponto de vista econômico, qual é o tamanho do impacto, do prejuízo que o produtor tem tido com esse problema? Eu diria que tem dois fatores. O primeiro é a questão da redução do peso de grãos. Isso vai, consequentemente, ter como resultado uma lavoura de menor rendimento, né? E um segundo ponto muito importante é que, quanto maior for a intensidade de podridão de vagens ou de podridão de grãos, maior vai ser a proporção final de grãos avariados. E o produtor de soja, ele tem um limite, Doni, de até 8% de grãos avariados que ele pode entregar sem ter um desconto financeiro. Então, se ele tem numa amostra 10% de grão avariado, ele vai ter um desconto de 2% no produto final dele, um desconto financeiro. Né? Então, se a gente parar para pensar numa situação como você mencionou no início, né, de até 40% de podridão, de grão avariado, é um impacto econômico enorme no bolso do produtor, né? E por isso toda essa preocupação sobre o problema, né? Não, com razão. Eu acho que assim, tem o impacto do desconto e tem um impacto que é o que a máquina bota fora antes dele colher. Então, a máquina às vezes coloca, já descarta uma parte desses grãos por não ter peso, etc., que este é um não mensurável, porque você não conseguiu nem pesar e dizer o quanto que você tinha. Então você tem dois, né? O que a máquina botou fora, além daquilo que eventualmente você pode ser descontado. Perda no rendimento e perda no desconto por grãos avariados, né? Então, mexe realmente no bolso do produtor e mexe no bolso, Doni, dessa região que você até me perguntou qual a região afetada, principalmente ali, né, do Mato Grosso. É uma região com potencial de 3 a 4 milhões de hectares de soja. Então, é uma região enorme. E a gente fizer uma conta contabilizando aí qual que a média hoje aí que está nessas regiões afetadas de 30%, 40% de grãos avariados, dá uma perda significativa não só para o produtor, mas para todo o país. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Bom,
Acho que o problema está muito claro aqui. Eu quero falar um pouco de solução, né? Falando sobre o controle da doença. Pesquisas da Fundação MT apontam que, quando utilizados os fungicidas no manejo, a incidência pode ser reduzida de 24% a até 4%. E aí eu pergunto para todos vocês, quanto aos resultados dessas pesquisas, quais são os avanços que vocês observam até o momento? O que tem de solução? Eu acho que assim, Doni, a gente pode começar com esses dados que dão uma visão muito clara. Tem 2 fatores que têm uma correlação super positiva com o problema, que é o seguinte: quando eu faço avaliações de diferentes manejos de fungicida, isso tem correlação ou positiva ou negativa. Então, interfere. E outra questão são cultivares, variedades de soja. Então, acho que esses 2 fatores, que eu acho que a gente vai discutir um pouco aqui, e a ideia é justamente essa, que são os que têm, na minha visão, e dos dados que a gente está tendo, a correlação mais positiva. Então, acho que é um pouco disso. E eu até, inclusive, vou pedir aqui para compartilhar um gráfico que nós trouxemos bem fresquinho aí de compilado de resultado dessa última safra. Que, Doni, ao contrário das tantas dúvidas que a gente tinha na safra passada a respeito do que o fungicida poderia contribuir para a redução da podridão das vagens, essa safra a gente tem informação suficiente para dizer que os fungicidas, sim, reduzem a porcentagem de podridão das vagens nas áreas afetadas. E aí, entrando um pouquinho mais em detalhes, os fungicidas à base de carboxamida apresentam maior efetividade nessa redução. E aí eu te digo ainda mais, os fungicidas que têm algumas carboxamidas específicas reduzem mais. Então, nesse gráfico, que quem está nos assistindo aí vai conseguir visualizar, né, que é um compilado de 6 trabalhos naquela área ali, como o Miller colocou, no olho do furacão, que nós conduzimos essas áreas experimentais, dá para ver nitidamente que o manejo, onde nós utilizamos Fox Expro e Fox Supra, ele reduziu mais do que os outros manejos a porcentagem de podridão das vagens e, como consequência disso, apresentou uma maior produtividade. E aí eu faço um gancho com o que o Lucas comentou, né, que apesar de a podridão ou a vulga anomalia das vagens aí tá hoje nos tópicos mais comentados da região médio-norte do Mato Grosso, o produtor não pode perder de mente que ele precisa considerar o complexo de doenças para a escolha da melhor ferramenta fungicida, né? E naquela região, principalmente, o controle de mancha-alvo, de cercóspora e até mesmo de ferrugem, dependendo da época de plantio, é super importante. Então, o fato de você levar uma ferramenta com amplo espectro de ação e que reduza o percentual de podridão das vagens é muito importante nesse momento para a região do médio-norte do Mato Grosso. Então, para não ter dúvida, o que a gente está vendo nesse gráfico é o quê? A linha ali laranja está mostrando a porcentagem de podridão das vagens. Das vagens, perfeito. Isso. E as colunas azuis? A produtividade. A produtividade. Então, o que a gente vê ali na segunda coluna... Exatamente. Na segunda coluna é um manejo, começando com Fox Expro no pré-fechamento e Supra na sequência, sem protetor. Esse não é o nosso posicionamento, mas a gente faz esse tratamento justamente para a gente mensurar e fazer um comparativo do potencial dos produtos sem protetor. Aí quando a gente olha já nas 3 últimas ali, que a gente tem na antepenúltima Fox Expro e Fox Supra com Mancozeb, e a gente comparou com outros 2 manejos da concorrência contendo também multissítios, a gente vê que mesmo assim o nosso manejo ele apresenta menor percentual de podridão das vagens e maior produtividade. Ainda melhor do que quando a gente usa sem protetor. A gente está vendo ali 5,1% contra 11,5% e 16,1% ou 15,1%. Exato. E uma produtividade... Tô cego daqui. Então, você está mencionando o 5,1% que a gente está vendo na aplicação ali do Fox Expro e Fox Supra, na comparação com 11,5% ou 15,1% de marcas concorrentes. Exatamente, exatamente. E você, Miller, como que você enxerga esses avanços das pesquisas? Bom, Doni, é fato que tem várias empresas privadas e públicas olhando de perto o problema, né? E eu sempre digo que existem algumas incertezas, mas existem pelo menos 2 consensos, pessoal, entre todos os grupos que estão trabalhando no assunto. Quais são esses 2 consensos? Primeiro, o efeito benéfico do manejo fungicida. Então, o fungicida realmente protege, diminui a intensidade da podridão de vagem. A Ximena vai trazer mais detalhes. E o segundo consenso, Doni, é o efeito das variedades, do germoplasma.
Então, existe uma grande variação na susceptibilidade dos germoplasmas de soja que hoje é plantado no Mato Grosso em relação à podridão de vagem. E Miller, do ponto de vista de melhoramento genético, do ponto de vista de proteção de cultivos, como é que a Bayer está trabalhando com essa questão? Bom, Doni, nós temos uma estação, o time de melhoramento genético da Bayer tem uma estação de pesquisa localizada em Sorriso, onde está o olho do furacão do problema, né? E nós temos basicamente duas estratégias, uma estratégia a curto prazo e uma estratégia a longo prazo, tá? A estratégia de curto prazo qual é? Olhar para o que nós temos hoje dentro do programa de melhoramento, a performance contra esse problema, contra a podridão de vagens, contra a podridão de grãos. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos implementando ensaios em Sorriso e avaliando, identificando vagem a vagem dos cultivares, aquelas linhagens com melhor performance contra anomalia, né, contra a podridão de vagens. E uma estratégia a longo prazo, qual é? É voltar nos blocos de cruzamento, ou seja, selecionar genitores, que são as linhagens, os cultivares que dão início ao programa de melhoramento, que associem alto teto produtivo, que é a principal característica de interesse do programa de melhoramento, mas também uma boa performance contra podridão de vagens, podridão de grãos. Então, são essas duas estratégias que o time de melhoramento tá fazendo no momento. E Lucas, para o produtor que está enfrentando essa situação, quais são as melhores estratégias de manejo para tentar minimizar pelo menos o problema? Doni, esse problema ele é adicional, ele é mais um. Só que os que a gente já tinha não deixaram de existir. Então, essa é uma primeira premissa que eu acho que é importante a gente ter sob perspectiva. Então, pensando que o agricultor já tinha que superar controle de mancha-alvo, septória, cercóspora, todo o complexo, ele não deve tirar esse foco, porque esses problemas ainda continuam. Então, esse é um ponto inicial. Segundo ponto esse é um novo problema que, de fato, como o Miller colocou, afeta diretamente no bolso. Então, eu vou ter que ter um olhar agora para programas de manejo que diminuam o percentual de grãos e vagens podres, né? Esse é um ponto. E o terceiro, a gente tem que procurar rendimento. Então, materiais que produzem, programas de fungicida que tragam um incremento de produtividade. Então, é um tripé, na minha visão. Ele tem que controlar todos os problemas que ele tinha antes, tem que procurar manejo que reduza grãos e vagens podres, e, no meu ponto de vista, tem que encontrar variedades e programas de manejo que tragam rendimento. E Ximena, para o produtor que quer encontrar uma solução, quais são as soluções da Bayer que podem ajudar no controle químico da doença? Então, isso impacta, como já foi comentado, impacta diretamente no bolso do produtor, né? Então, o produtor precisa considerar ferramentas eficientes, né? E o dado mais recente, que talvez seja até uma informação bem fresca e nova, né, dessa safra que a gente traz aqui nesse bate-papo, é que fungicidas ajudam, fungicidas à base de carboxamida ajudam mais e algumas carboxamidas ajudam mais ainda, né? Então, dentre essas carboxamidas, a gente pode colocar aí as duas moléculas que nós temos dentro do Fox Expro e do Fox Super. E pessoal, tem alguma forma de prevenir o problema antes mesmo do plantio da lavoura? Como fazer isso? Bom, temos algumas alternativas para reduzir risco, Doni. Tá. Eu diria que esse é o melhor termo, tá? Primeira delas, usar semente certificada, semente com qualidade fitossanitária. Por que eu estou falando isso? Todos esses fungos que nós comentamos aqui como sendo os gêneros mais prováveis de estarem causando problema são fungos transmitidos por semente. Uhum. Então, usar semente com qualidade fitossanitária é primordial, tá? O segundo ponto importante é a escolha da variedade de soja. Então, o produtor hoje tem muita opção no mercado, né? E como eu comentei anteriormente, existem variedades muito suscetíveis e algumas variedades apresentando baixa proporção de podridão de vagens e grãos avariados. Se o time conseguir projetar, por favor, o site da AgroBayer, a gente tem uma matéria bem interessante. Até convido o pessoal que está nos assistindo a visitar o site do AgroBayer. Se vocês colocarem na internet AgroBayer anomalia de vagens, provavelmente é o primeiro link que vai aparecer. Pode descer, por favor. Isso, se puder dar um zoom no gráfico.
Então, nesse gráfico aí, pessoal, o que a gente está mostrando é uma comparação entre cultivares. Então, nós avaliamos, né, em um dos ensaios 60 variedades de soja, né, na Estação Experimental de Sorriso. No eixo Y, a gente tem ali uma proporção de vagens com sintomas de anomalia, né? E o que a gente está vendo ali é o que eu comentei anteriormente. Existe uma variação ampla de variedades com alta proporção de vagens com anomalia e que vai refletir numa alta proporção de grãos podres e grãos variáveis, e variedades com baixíssimos níveis, né, de vagens com anomalia. E aqui eu gostaria de destacar o portfólio Monsoy, né? Então a Monsoy tem oferecido no mercado variedades de soja que têm apresentado nos resultados, tanto internos quanto resultados internos, baixa proporção de grãos avariados de vagens com anomalia. Entre essas, a que a gente vem mais dando destaque é a Monsoy 8220 2X. Tá? É uma variedade de ciclo médio, RM 8.2, 108 a 110 dias de ciclo no Mato Grosso, e que tem apresentado baixa proporção de grãos avariados, excelente qualidade de grãos, baixa proporção de vagens com anomalia e estabilidade produtiva. Se você puder descer um pouquinho, por favor, o gráfico, tem uma imagem bem ilustrativa. Ó. Na comparação lado a lado da Monsoy 8220 2X contra um competidor. Né? Do lado esquerdo, na bandeja esquerda, a gente tem a Monsoy 8220 e 2X, à direita um competidor. Na parte de cima das bandejas, Doni, nós estamos vendo todas as vagens que foram identificadas sem sintoma de anomalia. Perfeito. E na parte de baixo das bandejas, as vagens com sintoma de anomalia. Então vocês podem ver ali que a diferença é enorme quando a gente compara um germoplasma com boa performance contra anomalia de vagens, né, com um germoplasma com uma performance pior. Eu acho que a gente está vendo a ilustração até do que eu ia perguntar para vocês, porque pelos dados que eu tenho aqui, nas últimas 2 safras, segundo o estudo de 6 consultorias de mercado, a variedade da Monsoy M8220 e 2X foi destaque com altíssima tolerância à anomalia da soja. Então, esse é o retrato do resultado desses estudos, não é? Vamos colocar mais uma vez, porque vale a pena. Olha só a diferença visual, até para quem não é especialista no assunto, acho que não resta dúvida. Perfeito, Doni. Eu ia até adicionar que eu acho que assim, este problema é novo, assusta, mas a gente já tem dados suficiente para o agricultor poder tomar as melhores decisões. Então, assim, e o Miller comentou uma coisa que para mim é perfeito, é minimização de risco. Então, o agricultor que está nos ouvindo, ele vai fazer um planejamento de área, eu preciso considerar uma parte dessa minha área de cultivares que têm se destacado nesse tema. Só isso vai resolver? Não, eu preciso fazer um manejo de fungicida robusto. Então eu vou empilhando algumas estratégias de manejo para minimizar risco. Porque, de fato, não existe uma bala de prata. Não tem uma solução. Ó, isso aqui vai resolver. Não existe. Nós precisamos empilhar um conjunto de soluções para minimizar o risco. E eu acho que aqui a Bayer tem uma gama de produtos que permite a gente fazer esse bate-papo e trazer várias opções que o agricultor vai empilhando e vai minimizando o risco para de fato, reduzir um pouco o impacto financeiro desse problema. Só adicionando, Lucas, a gente ainda traz mais uma ferramenta que a gente não entrou em tanto detalhe, né? Mas a gente está falando aqui de patógenos transmitidos por sementes, né? Então, além de escolher cultivares com maior tolerância ou maior resistência, sementes certificadas, né? Fazendo um manejo adequado com ferramentas fungicidas, também o tratamento de semente é super importante. Então, nesse empilhamento de ferramentas para diminuir o risco, o tratamento de semente também entra de forma significativa, inclusive até enaltecendo, né, Doni? A gente tem uma rede de pesquisa hoje, que inclusive a Bayer está suportando, que é a Embrapa, né, na liderança da Cláudia Godoy, que tem essa linha de pesquisa tanto para a identificação das cultivares, quanto dos fungicidas e também dos tratamentos de semente. E em breve nós vamos ter resultados. A gente já tem algumas informações que vão bem de encontro a esse resultado que nós mostramos aqui, que nós temos dentro de casa Bayer, né? Então, mas a expectativa está para essa rede de trabalho da Embrapa, que vai ser divulgada em breve. Deixa eu só fazer um complemento. Por favor. O Lucas e a Ximena pontuaram muito bem, Doni.
Nós estamos falando aqui de algumas variedades de soja que têm apresentado baixa proporção de grãos avariados, baixa proporção de grãos de vagens com anomalia, né? Contudo, nós ainda não identificamos uma variedade imune. Tá? Então, quando a gente fala que uma variedade é tolerante à anomalia, ou às vezes é resistente à anomalia, é bom deixar claro para o produtor que está nos ouvindo que isso não significa que ela é imune. Não é blindada. Não é blindada, né? O que significa isso? Significa que ela vai ter baixa intensidade de doença, que ela vai ter menor intensidade de doença quando comparado com uma variedade suscetível. E por isso, pessoal, é muito importante a integração de outras estratégias de manejo, que a gente está discutindo aqui. Tratamento de semente, usar semente de qualidade e o próprio manejo químico com fungicidas que a Ximena trouxe muito bem, né? Então, só para ficar claro, né? Tolerância, resistência é diferente de imunidade. Isso é bem importante. Perfeito. E assim, é perfeito, Miller. E essa questão da resistência não é a variedade que nós estamos falando que não é resistente, uma ou outra, não. Pelo conceito de resistência mesmo, né, Miller? O Miller é mais Exatamente. especialista que eu aqui, mas a resistência a um problema, a uma doença, não significa que é imune. Então, nós não teremos uma imunidade, uma blindagem 100%. Então, é importantíssimo esse empilhamento de soluções para que o produtor tenha menor impacto no bolso, né? Ali na perda de rendimento e no desconto final. Não, e o produtor tem que sempre estar atento, realmente, para preservar e melhorar, na medida do possível, a sua rentabilidade, proteger a sua cultura, a sua propriedade, enfim, ter os melhores resultados possíveis, né? E isso envolve também um investimento constante, recorrente em inovação. Então, queria chamar o professor Marcos Fava Neves para comentar um pouco, né? Olhando para o momento atual do setor, qual que é a importância do agricultor investir em tecnologias como as que a gente comentou aqui hoje, Fava? Doni, outra vez, né? Estou praticamente repetindo minha outra chance de comentar aqui que vocês abriram, que é a antecipação do problema. Nós temos que olhar, controlar, usar a tecnologia que tiver para que os problemas possam ser diagnosticados, ainda talvez antes até de aparecerem, né? Como se isso fosse possível. Mas a gente combater, que dói muito menos do que quando a situação já está alastrada. Então, acho que tudo que foi dito aqui em termos de tecnologia, eu amo tecnologia, eu sempre sou uma pessoa que confia que a inovação, que a ciência vai vencer, vai nos ajudar nessa vitória contra os problemas. Então, esse pacote tecnológico que foi dito aqui é algo que teria que ser feito pelo nosso produtor. Doni, eu queria fazer muito bem colocado aí pelo nosso doutor Agro, né? Eu queria fazer uma correlação com o que ele falou, né? De tecnologia, de antecipar as tomadas de decisão, né? A gente tem um paradigma, né? Que a gente trabalha muito próximo a produtor e às vezes existe um paradigma do que é um investimento numa lavoura e do que é um gasto, né? Então, tem muito produtor aí que deve estar me ouvindo, que deve estar pensando, ei, lá vai falar que inseticida, fungicida e herbicida é investimento. Mas eu vou instigar a um raciocínio, né? O produtor pensa muito que investimento é a semente, a tecnologia embarcada, o fertilizante, e ele às vezes considera que o inseticida, o fungicida, o herbicida é um gasto. Mas essas ferramentas que vão estar auxiliando ele a manter o teto produtivo de tudo aquilo que ele investiu no início, né, estimular a não detrair a produtividade dele, se ele escolhe tecnologias, né, como o doutor Agro falou, que não suportam essa manutenção da produtividade, você concorda comigo que é um desinvestimento do investimento que ele fez inicial? Claro. Então, quando você coloca ferramentas que não entregam esse potencial de controle do que você investiu no início, você está desinvestindo. E quando você coloca ferramentas com alto potencial de entrega e de manutenção dessa produtividade, também é um investimento. Então, é essa reflexão que eu gostaria de instigar aqui para os produtores, para os consultores e para os tomadores de decisão também das propriedades. Pessoal, acho que a gente fez um programa hoje robusto. Falamos de um problema super importante, atual, que está dando prejuízo para os produtores de soja e trouxemos também aqui diversas formas de enfrentar esse problema. Para mim é missão cumprida. O que você acha, Lucas? Sem dúvida. Aprendendo, trazendo informação de qualidade e eu acho que ajudando o agricultor nesse momento
crítico de tomada de decisão que nós estamos passando, né? Vocês ensinando, eu aprendendo. E espero que tenha sido também muito útil para você que nos acompanhou. Eu queria agradecer aqui demais aos especialistas da Bayer, Lucas, Miller, Ximena, muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer também ao nosso professor Marcos Fava Neves, direto de Ribeirão Preto. E obrigado principalmente a você, agricultor, produtor, produtora, que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse programa, a forma de demonstrar isso é compartilhando esse conteúdo, fazendo com que ele chegue a outros produtores, a outras produtoras, deixando o seu like, se inscrevendo no canal AgroBayer no YouTube. Em nome de toda a equipe que trabalha duro para levar esse podcast com muito conteúdo até você, muito obrigado. E vai lá no canal, hein? Não só tem outros episódios deste podcast, mas tem também outros programas que a gente prepara sempre pensando em te ajudar no processo de tomada de decisão do seu negócio. No mês que vem a gente volta com mais um Impulso Cash. Valeu, tchau!